Jesus, 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 és adorado entre nós, tão desejado aqui. Aleluia, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Tu és bem-vindo, Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode cumprimentar de novo a pessoa que está do seu lado, alguém que você não falou ainda. O Senhor é bom na sua frente, atrás de você. Aleluia. Se tiver alguém que você não falou, aleluia, louvor, muito obrigada. Muitas graças. Aleluia. O Senhor é bom, você pode se sentar. Hoje temos muitas crianças, né? Lá no departamento infantil. Isso é tão bom. Não é verdade? Aleluia. Temos aqui nossos hermanos venezuelanos. Dá para entender, né? Eu não sou fluente. O meu marido me corrigindo aqui. E hoje, o tema da ministração hoje é as armas de Deus e as armas de Satanás. Amém? E eu quero falar isso em espanhol para eles entenderem, para que entendam o contexto do mistério de hoje. Es las armas de Dios y las armas de Satanás. ¿Sí? Pronto. Vou tentar falar mais devagar. E, queridos, assim, às vezes, algumas pessoas perguntaram na semana passada para mim sobre os nossos irmãos venezuelanos, né? Nosso pastor José Carlos e o ministério, né, o pessoal do evangelismo, tem evangelizado esta comunidade e eles encontraram esses nossos irmãos e convidaram para estar conosco aqui na igreja. Então, semana passada nós tivemos alguns visitantes, hoje nós temos alguns visitantes e algumas pessoas que estão vindo novamente. Então, sempre teremos eles aqui conosco. Amém? Porque estamos crescendo. E assim, o Senhor é bom, o Senhor tem nos dado estratégia, o Senhor tem nos mostrado... o Senhor tem nos dado instruções específicas para um momento como este. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 3, no versículo 9. Pode colocar aqui. É a Giovana, né, que está hoje, né? Giovana, 1 Coríntios 3, no versículo 9. E eu quero lembrar algo para vocês. Vocês sabem que eu tenho esse costume de tentar entender o que Deus tem falado aos nossos corações nos últimos dias. E nós tivemos uma ministração muito poderosa aqui da Vanessa Uni sobre sermos cooperadores de Deus. Você estava aqui? Amém. Sabe, de Deus, nós somos cooperadores. Nós cooperamos com Deus. Não é Deus. O Senhor está cooperando comigo. Não, eu estou cooperando com Deus. Como eu estou cooperando com Deus? Fazendo aquilo que Ele me designou para fazer. E quando a gente vê aqui, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Quando a gente olha isso, e aí também a gente teve o pastor João Roberto, que veio, acredito, há 15 dias, né? Que veio há 15 dias e trouxe uma palavra tão poderosa sobre nós estarmos fazendo o que nós precisamos fazer, não sermos tímidos, nós não estarmos em um lugar, aquela simplicidade que Deus olha para nós e fala assim, eu quero ousadia na sua vida, seja ousado. E aí, então assim, a gente tem ouvido palavras que têm trazido essa realidade ao nosso coração, que tem nos movimentado, que tem mexido conosco. Enio, tá dando um tututu aqui, por favor. Obrigada. Glória a Deus pela sonoplastia, pelo microfone, não é verdade? Pela caixa de som, glória a Deus por tudo, né? E aí, quando a gente vê aqui, de Deus nós somos cooperadores, o que nós estamos vendo, né? Até o pastor
pastor João Roberto, ele falou sobre isso, né? Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão na igreja. Nós estarmos aqui no domingo não significa simplesmente um compromisso que nós temos. Sim, nós temos um compromisso no domingo, mas é muito mais do que isso. Nós estamos reunidos aqui, não é porque nós não tínhamos nada para fazer, que se de tudo a gente estivesse em casa, no mínimo a gente estaria descansando. Não é verdade? Então, sabe, hoje eu pensando sobre isso, eu vim pensando a semana inteira sobre esse tema, né? As armas de Deus e as armas de Satanás. E aí, quando a gente olha para quais são as nossas armas, antes de ler qualquer outro versículo, né, além do que nós já lemos aqui, a gente precisa entender que Satanás, querido, existe uma obra de Satanás na humanidade. A obra de Satanás é fazer com que você não chegue no seu alvo. Cantamos hoje, meu alvo é Cristo, então, o que Satanás tem feito? Ele tem feito a humanidade se atrasar para chegar onde precisa chegar. E uma das armas do crente, uma arma sua, sabe, eu acabei de dar essa matéria, vida de oração, e eu comparei oração, aprender sobre oração, como uma caixa de ferramentas. Então, o que é uma caixa de ferramentas? Você precisa fazer uma obra na sua casa, uma coisa simples, um reparo, trocar uma tomada ou trocar um chuveiro que queimou, né, trocar a resistência do chuveiro. O que você vai fazer? Você pega a sua caixa de ferramenta e você vai usar as ferramentas específicas para aquele momento, não é? Algo quebrou, uma cadeira quebrou, você vai pegar um martelo, um prego, é específico. Você não vai pegar o martelo e o prego para o chuveiro. Para o chuveiro é outra coisa, são outras ferramentas. Então, quanto mais a gente sabe de oração, quanto mais informação nós temos, mais nós podemos orar com eficácia. E aí a gente vê essa obra de Satanás. Eu vou citar algumas, e dentre elas são várias, mas eu escolhi 3, que é a ignorância, a falta de unidade e a frieza espiritual. Então, quando a gente começa falando sobre ignorância, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em João 8. João 8. Aleluia, o Senhor é bom. E haja volume, né, Alan? E houve volume. Cadê? João sumiu da minha Bíblia, gente. Achei. Foi dar uma voltinha, né? Ou seja, o que nós estamos falando? Qual é a primeira arma de Satanás? Fala comigo, a ignorância. E sabe, essa arma, a ignorância, ela é uma arma que Satanás usa, não somente em relação a Deus, mas em relação a toda a sua vida. É como, por exemplo, você ter direito a uma herança natural. Você não sabe necessariamente o que aconteceu. Você não sabe por quê, mas você tem direito a uma herança. Um tio distante seu morreu, só tem você de herdeiro. Se você não sabe dessa herança, você não vai usufruir dela, não é verdade? Mas a partir do momento que você sabe, você vai usufruir dela. Eu não gosto muito de falar sobre herança material, porque eu até estava conversando esses dias com meu marido, porque quando a gente pensa em herança é algo triste, é ou não é? Se eu receber a herança do meu pai, é porque o meu pai morreu. E eu prefiro o meu pai vivo. Eu ainda tenho o meu pai vivo e a minha mãe vive. E eu quero que eles vivam muito. Eu não fico pensando na herança. Eu fico pensando na saúde deles. Eu quero que eles vivam bem. Eu quero que eles estejam fortes. Eu quero que eles construam. Eu quero que eles vivam. Eu quero que eles usufruam da vida. Mas sabe, quando a gente olha para a palavra, o que a palavra diz? Que nós somos herdeiros.
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que isso significa? Eu quero te dizer, nós já temos uma herança, Jesus já morreu por nós. Mas sabe o que é melhor? Ele ressuscitou. Então nós temos uma herança, nós temos algo de Deus. E entenda, Jesus morreu por nós, nos entregou algo e ressuscitou. Então nós temos acesso a essa herança. Nós temos acesso a uma herança de um Deus que está vivo. Então, quando a gente pensa nesse tópico ignorância, aí aqui em João 8, no versículo 32, fala assim. Vamos no 32. Não, vamos no 31. Eu gosto mesmo do 30. Eu gosto do 32, mas o 31 enche o meu coração. O 31 fala assim: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Entenda, aqui como Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, amém? Nesse momento aqui que nós estamos lendo, né? Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Então eles ainda não eram nascidos de novo, isso é muito importante dizer. Mas eles estavam andando com Jesus, Jesus ainda estava vivo, mas eles creram em Jesus. Ou seja, eles já estavam sendo chamados cristãos. Pela grande maioria. Por quê? Porque estava seguindo a Cristo. Amém? E aí Jesus dizia, ou seja, os ensinamentos de Jesus para eles era. Jesus estava dizendo, olha só, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. O que Jesus está falando, se vocês entenderem quem eu sou, se vocês entenderem o que eu estou falando, se vocês entenderem como é ser verdadeiramente cristão, vocês vão permanecer. E quando vocês permanecerem, o que vai acontecer? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, muito mais do que conhecer a verdade, querido, é permanecer na verdade que nós conhecemos. Então, o que Satanás quer? Satanás quer que você não conheça. Porque aqui, assim como no 32 fala, e conhecereis a verdade vos libertará, nós podemos nós podemos entender da seguinte maneira: vocês não vão conhecer a verdade e vocês vão permanecer no cativeiro do pecado. Porque o pecado, querido, o império das trevas, ele te deixa cego. Por quê? Nós vamos ler esse versículo também. Porque o Deus desse mundo cegou o entendimento. Para que cegar o entendimento? Para que você não saiba o que você tem, quem você é, quem Deus é. Então a ignorância é uma arma de Satanás. Mas Jesus vem falando assim, olha só. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Sabe, às vezes nós estamos andando, nós estamos vivendo, nós estamos ali no nosso dia a dia e a gente precisa de uma informação, algo simples, algo natural. E chega aquela informação, olha só, nós estamos procurando um emprego, olha, eles estão recrutando pessoas naquela empresa. Então, você chega naquela empresa, você soube daquilo e chega lá, você é empregado. Sabe que isso é conhecimento? Porque você chega e fala assim, poxa, eu estou precisando de um emprego, Senhor, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de um emprego. O que você precisa? De uma vaga, em algum lugar. E essa informação vai chegar para você. E é interessante, porque quando a gente pensa na palavra, eu quero te dizer, as armas, nós vamos ler esse versículo também, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então, quando nós estamos ouvindo sobre ignorância e conhecimento, eu quero te dizer, a ignorância em relação à palavra de Deus, a quem você é em Deus, ela te deixa engessado em todas as áreas da sua vida. Não somente na espiritual. Por quê? Porque Satanás quer que você continue na ignorância.
E o que é a verdade que liberta? A verdade que liberta é isso que nós falamos. Jesus nasceu de mulher. Você acredita nisso? Jesus nasceu de mulher. Jesus morreu no madeiro por mim, por você. E ele ressuscitou. Essa é a verdade. Então, quando a gente começa a estudar, algumas outras religiões que são baseadas em profetas, eu não vou ficar falando nomes aqui, em homens, em mulheres. O que nós estamos vendo é uma religião que não está baseada na palavra de Deus. Então, ela não tem um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso que nós lemos na palavra? Fala comigo, salvação. E quando a gente pensa em salvação, a gente precisa entender a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele morreu por mim e Ele ressuscitou. A salvação que nós temos em Cristo, que está vivo, ela me dá acesso ao conhecimento e à salvação. O conhecimento de quê? O conhecimento de quem é Jesus. O conhecimento de que Ele é a verdade. O conhecimento de quem é Deus. Você já viu algumas pessoas orando, algumas pessoas falando sobre algo que Deus mandou elas fazerem. E a gente eu, por exemplo, que eu dou até essa matéria, caráter de Deus. Eu que conheço, que estudo sobre isso. Não estou dizendo que eu sei tudo, amém, não sei tudo. Mas eu gosto muito de estudar essa área. Quando alguém fala algo que não diz respeito ao caráter de Deus, eu fico assim, ó. Não é isso não. Deus não manda fazer isso. Sabe, uma vez uma pessoa chegou para mim falando assim, olha, eu fui orar por alguém e Deus disse que só ia curar uma coisa dela. Ela tinha 2 enfermidades, só ia curar uma, porque da outra Deus fazia questão que ela morresse daquela outra enfermidade. Querida, eu quase caí da cadeira, porque isso não faz parte do caráter de Deus. Deus tem interesse em nos curar. Deus tem interesse que nós sejamos curados, que a gente ande em novidade de vida, que a gente tenha uma vida boa, uma vida plena. Agora eu quero te dizer uma coisa. A morte faz parte da vida. Ou você conhece alguém que é imortal, tem 255 anos? Mas entenda, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos com 40, com 50, com 60, com 70, com 80, Ele tem saúde para nós. Agora, o que acontece? As pessoas estão presas, onde? Na ignorância. Que ignorância? Deus quer que eu esteja doente. Se não vier pelo amor, vem pela dor. Deus está colocando uma dor em mim, porque eu vou pela dor. Não, querido, você não vai pela dor. Deus não, aliás, entenda, Deus não te traz pela dor. Quando você tem dor, você fala, eu vou até o Senhor. E você vem, mas não foi porque Ele colocou essa dor para te trazer. Porque nós somos atraídos, sabe pelo quê? Pelo amor de Deus. Fala comigo, eu sou atraído pelo amor de Deus. A gente pode até chegar, as pessoas podem até chegar a Deus pensando assim, eu estou doente e Deus pode me curar. Elas podem chegar dessa forma? Podem. Elas podem se achegar a Deus assim, mas entenda, não foi Deus quem colocou aquela doença nela para que ela se achegasse a Deus. Então, quando as pessoas falarem, olha aí, esse daí, ó, se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Nananina, não. Então, a ignorância, o que faz? Te prende. Sabe, você começa a não saber quem você é em Deus. Quem você é em Deus, querido? A sua identidade. Hoje nós somos o quê? Fala comigo. Eu sou filho de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, sabe, todas aquelas crianças que estão ali no departamento infantil, elas são filhos de Deus. Elas são guardadas, elas são protegidas, elas são amadas. O futuro delas, querido, está sendo traçado através da palavra.
Temos ouvido crianças com tanta fé, crianças com tanto mover, crianças tão poderosas nessa igreja. Meu Deus! Que passa na frente de um monte de crente velho aí que fica dizendo que Deus mata. Vai falar para as nossas crianças que Deus mata. Já vem para cima. Hoje eu estava conversando com o Enzo. E aí eu falei, fala um versículo. Qualquer versículo. Aí qual foi o versículo que ele falou? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele até falou o contrário, né? Aquele que habita no Altíssimo do esconderijo. Gente, olha só, uma criança que entende que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu Deus! Aquela criança que fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele chega na casa dele e ele começa, mãe, o Senhor é o nosso pastor, a gente não precisa ficar triste, a gente pode se alegrar. O Senhor está cuidando de nós, sabe o que nós estamos fazendo? Bloqueando a ignorância deles e trazendo eles para o conhecimento da palavra. Aleluia. Ou seja, qual é a arma de Satanás? Ignorância. E qual é a arma de Deus? Conhecimento, porque a Bíblia diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa arma é muito poderosa. Essa arma, ela está em todas as áreas da nossa vida. Você está passando por um problema? Eu quero te perguntar. Você está passando por um problema? Terça-feira nós estávamos aqui orando. À noite, né, no culto de oração. Não na tarde da fé. Estávamos na tarde da fé também e à noite no culto de oração. E foi interessante porque seu Ismael fez uma pergunta. Ele pediu uma oração, né? Ele pediu uma oração. E, sabe, eu vou trazer isso para todos vocês. Posso abrir aqui, seu Ismael? Não podia não, né? Agora pode, né? Mas eu já sabia, porque não é algo que expõe, né? Então, assim, tranquilo. Ele falou assim para a gente orar pelos filhos dele. E sabe, antes da gente orar pelos filhos dele, eu lembrei a ele. E eu perguntei a ele, na verdade, se ele tinha consagrado os filhos dele ao Senhor. E ele disse que sim. Querido, quando a gente consagra os nossos filhos ao Senhor, eles estão consagrados ao Senhor. Coisas podem acontecer durante o caminho, mas o fim vai ser proveitoso. E eles estão guardados, eles estão protegidos. E ele abriu o olho e falou, eu entendi. Então você sai daquele lugar que você fica mendigando ao Senhor. Senhor, Senhor isso, Senhor aquilo. E você entende, eu consagrei os meus filhos ao Senhor. Eu consagrei a minha casa ao Senhor. Eu consagrei a minha vida ao Senhor. Eu consagrei as minhas coisas ao Senhor. Eu consagrei esse dia ao Senhor. Então, querido, quando você consagra algo ao Senhor, eu quero te dizer, prepare-se para viver milagres. Vai ser tudo mil maravilhas? Não, não vai. Tem ninguém querendo enganar ninguém aqui. Mas eu quero te dizer, vai ser fácil com o Senhor? Sim. E aí a gente continua quem nós somos, a nossa identidade. Qual é a sua identidade? O que você tem feito? Sabe, outra arma de Satanás. Outra arma de Satanás, a falta de unidade. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 1, 10. 1 Coríntios 1, 10. Um dos versículos muito falados dentro do Ministério Verbo da Vida. 1 Coríntios 1,10 fala assim: Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. O que o Senhor está falando? Unidade. Abra a sua Bíblia lá em Salmo 133. Vou ler o Salmo 133 aqui. Por favor, Giovana. Aleluia. Vou ler ele todo, tá? Salmo 133. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba. Qualquer barba, não. A barba de Arão, a barba do sacerdote. E desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Giovana, coloca na A21, por favor, a versão. Esse versículo 3, por gentileza. Isso, obrigada. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida, quando? Quando? Para sempre. Por quê? Porque ali há unidade. Ali há o mover do Senhor, ali há unidade. O que Satanás tem feito, querido? Satanás tem tentado tirar essa unidade da igreja. Eu não sei se você já viu, eu não sei se você acompanha, mas é um tal de um pastor ficar falando mal de pastor. Meu Deus, querido, eu vou te dizer. Não abra a sua boca para falar mal de ninguém. Não abra a sua boca para falar mal de pastor. Você não sabe a pressão que um pastor passa. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ele vai se ver com Deus. Nós não fomos constituídos juízes de ninguém. Nós não somos juiz do nosso irmão. Então eu quero te dizer, essa é uma arma que Satanás tem trazido dentro da igreja. Divisão. Divisão. E você sabe, a igreja Verbo da Vida, ela não foi... Nossa, minha voz está indo embora, gente. A igreja Verbo da Vida, ela não nasceu de uma divisão. A igreja Verbo da Vida nasceu no coração de Deus e deu uma instrução específica para o apóstolo Bud, o qual começou o Verbo da Vida na sua garagem. Um homem que mal falava português. E hoje nós somos mais de 500 igrejas Verbo da Vida no Brasil e no mundo. Porque esse daqui era o versículo dele. Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis de acordo quando discutirdes e não haja divisões entre vós. E é interessante porque esse versículo fala assim, Paulo está falando assim, que entrem em acordo quando discutirdes. Ele não está falando que vocês não podem discutir. Discutir no sentido de debater e não de brigar. Vamos debater aqui, como é isso, como é aquilo, qual é a pergunta? Sabe, quando você está com seu irmão e você vai tirar uma dúvida, você vai perguntar, você vai tentar entender o que a palavra diz sobre aquilo. Mas é importante que não haja divisão. Não é aquela coisa, olha, vamos ficar desse jeito? Eu vou para a direita, você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Esquerda eu não vou, amém? Eu só vou para a direita. Não, a gente não pode chegar nesse ponto. Porque nós somos irmãos, nós precisamos falar a mesma coisa, precisamos falar a mesma língua, precisamos pensar, precisamos ter a mesma disposição mental de fazer a mesma coisa. E qual é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, queridos? Nós estamos louvando o nome do Senhor, nós estamos levando a palavra do Senhor, nós estamos libertando as pessoas através da palavra, nós estamos mostrando para você quem você é, que você é poderoso em Deus, que você é poderosa em Deus. Eu acho que tem que aumentar o retorno, acho que a minha voz está muito ruim. Me desculpe.
Vocês estão sendo sempre ensinados quem vocês são. Vocês não precisam ficar dependendo do outro. Vocês dependem de quem? Vocês dependem do Espírito. Aleluia. Quando a gente pensa, essa é a arma de Deus. Unidade. Quando a gente vai ler a palavra, quando a gente lê lá em Gênesis 12, que fala da Torre de Babel, eu acho que é 12 ou é 13, que fala sobre a Torre de Babel, é interessante, porque até naquele dia, todos eles tinham a mesma língua. Todos eles falavam a mesma língua. E eles falaram, olha só, vamos fazer uma torre, vamos subir, vamos chegar nos céus. E Deus olha aquilo de lá de cima e fala assim, eles estão em unidade, tudo que eles intentarem no coração, eles vão conseguir. Por quê? Porque eles estavam todos pensando a mesma coisa, querendo a mesma coisa. Sabe o que isso me mostra? Que quando nós estamos com a mesma disposição mental, que nós enquanto igreja, estivermos fortes, sabendo aquilo que Deus tem para nós, sabendo quem Deus é, sabendo quem nós somos em Deus, nada nem ninguém vai nos parar. E eu quero te falar uma coisa, querido. Deus é fiel. Então eu quero te dizer, quando nós estamos unidos, como nós lemos lá em Salmo 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. Precisa ser agradável estar aqui. Precisa ser agradável estar na igreja. Precisa ser agradável estar em uma reunião de mulheres como nós fizemos. Precisa ser agradável estar no culto dos homens. Precisa ser agradável estar no churrasco dos homens. Precisa ser agradável estar no culto. Precisa ser agradável servir ao Senhor. Precisa ser agradável estar na escala. Precisa ser agradável entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Precisa ser agradável. Porque é ali que o Senhor ordena a bênção. Porque quando a gente olha qual é a arma de Satanás, quando a gente pensa em unidade, abra sua Bíblia lá em Apocalipse 12. Aleluia, o Senhor é bom. Apocalipse 12. No versículo 4 fala assim. Aqui, Apocalipse 12 faz menção a Satanás. Amém? A gente tem 3 partes na Bíblia que fazem menção a Satanás. Uma está em Ezequiel 28, outra está em Isaías, se não me engano, 14, e aqui em Apocalipse 12. E tanto Ezequiel quanto Isaías remete a Satanás como alguém que quer ser semelhante ao Altíssimo. Ele fala, vamos ser semelhantes ao Altíssimo. E aqui em Apocalipse 12, vem contando a história, aqui eu quero me atentar somente ao 4 aqui. Fala assim, sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho assim que nascesse. Eu não quero entrar nesse mérito desse livro de Apocalipse, mas quando fala assim, a sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, está se referindo aos anjos. Quando Satanás cai, quando Satanás sai do céu, que ele é expulso do céu, por que ele foi expulso? Como eu falei, lá em Ezequiel e lá em Isaías, ele fala, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. E quando Deus olha aquilo, Deus olha o orgulho no coração dele. E ele é expulso, ele é tirado da presença de Deus. Quando ele é tirado da presença de Deus, e ele não é mais um anjo de luz que está ao lado do Senhor, mas agora ele é Lúcifer, o príncipe das trevas. O acusador dos irmãos, como a Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos, que acusa os irmãos de dia e de noite. Quando ele cai, ele leva consigo 1/3 daqueles anjos. E é interessante, porque quando a gente pensa em 1/3, nós precisamos entender que 2/3 ficaram. O que isso significa? Que para cada
cada demônio 2 anjos. Quero te dizer, estamos na vantagem. Sempre estivemos em vantagem. Então, vamos lá. Olha só. O poder de persuasão de Satanás. É aqui que eu quero chegar. Satanás, ele foi tão convincente. Imagina aquele terço de anjos que estavam adorando a Deus diariamente, que estavam adorando a Deus, levantando as suas mãos e dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor, de dia e de noite. E eles foram convencidos por Satanás que eles precisavam de algo melhor. Aí eu quero te dizer, aqueles anjos estavam na presença de Deus 24 horas, conhecendo a Deus, sabendo do caráter de Deus, sabendo como Deus agia, como Deus fazia, como Deus se movia. Eles foram convencidos por Satanás. Eu quero te perguntar, você está se alimentando o suficiente para você não ser convencido por Satanás? Porque são 2 coisas, a ignorância e a falta de unidade. Porque houve uma rebelião. Que rebelião? 1/3 de anjos se rebelaram contra o próprio Deus. Então, quando a gente pensa aqui em unidade, eu quero te dizer, entenda que a unidade dentro da igreja, ela é muito importante. Ah, não, eu gosto de entrar e sair. Querido, não faça isso. Chegue, cumprimente as pessoas. Quando a gente fala assim, saia do seu lugar, vamos no nosso minuto de comunhão. Querido, converse com todas as pessoas. A nossa igreja não é grande o suficiente para a gente falar assim, nossa, eu não conheço metade da igreja. Sim, nós conhecemos, talvez a gente não conheça pelo nome. Mas eu vou falar assim, eu não falei com essa irmã hoje. Paz do Senhor, tudo bem? Você está bem? Os meninos estão bem? Amém? Está tudo bem? Amém. E você, tudo bem? Nossa, eu não te vi aqui semana passada, você está bem? Ou seja, nós estamos em unidade. E não com separação, não é aquela coisa assim, nossa, não vou falar com a Cléo hoje, não gosto daquela blusa azul dela. Não vou sair do meu lugar. Saia do seu lugar, converse com as pessoas. Olhe nos olhos da pessoa, pegue nas mãos dela. Meu Deus. Essa água está gelada. Eu preciso de água natural. Por favor. Aleluia. Ou seja, quando a gente fala em unidade, segundo ponto, né? Primeiro ponto, ignorância, as armas de Satanás, ignorância. O segundo ponto, falta de unidade. Como tem sido a sua vida de unidade? Como tem sido a sua vida dentro da igreja? Como tem sido a sua vida dentro de casa? Eu quero entrar nesse aspecto de dentro de casa. Você sabe que dentro da sua casa, você pode destruir a fé dos seus filhos? Por que você pode destruir a fé dos seus filhos? Você chega em casa, você está aqui na igreja, que é uma bênção. Uau, como é maravilhoso estar na igreja. Todo mundo na igreja é crente, mas é só entrar dentro de casa. Você começa a xingar? Você começa a não acreditar. Ah, é fácil falar. É fácil para a Isva ficar falando. É fácil para o pastor Alexandre ficar falando. É fácil para o pastor José Carlos, para o pastor Joselito ficar falando isso, ficar falando aquilo. Ele não está vivendo a minha vida. Deixa eu te falar. Todos nós temos problemas e nós estamos vivendo os nossos próprios problemas. Mas a diferença é, nós não estamos reclamando. Então eu quero te dizer, pare de reclamar dentro da sua casa. Pare de falar mal do pastor dentro da sua casa. Pare de falar mal do seu líder dentro de casa. Pare de falar mal da sua escala dentro de casa. Olha só, esse mês eu fui escalado todos os dias. Amém, querido? Isso significa que nós precisamos orar por mais trabalhadores. Isso causa uma desunião dentro da sua casa. Daqui a pouco seu filho não quer mais vir para a igreja. E aí você vai vir pedir oração. Porque o seu problema mudou. Antes o seu problema era com o seu líder. Depois o seu problema vai ser que o seu filho não quer mais vir para a igreja. Qual é o pior problema que você vai ter? É o seu filho não querer vir para a igreja. Então eu quero te dizer, cuide do que você fala dentro da sua casa.
Cuide da unidade dentro da sua casa. Homens, sejam cabeça dentro da sua casa. Eu sou da linha, querido. Não sou machista não, mas eu quero te dizer, um homem dentro de casa, posicionado, é um homem que transforma não somente a vida dele, mas a família dele e toda a geração dele. Os seus filhos, os seus netos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, Satanás, quando a gente fala de homens, estamos falando de unidade, da falta de unidade. Quando a gente fala de homem, o que Satanás tem feito? Tem destruído a imagem do homem. Quer dizer que o homem é frouxo? Quer dizer que a mulher não precisa se submeter ao homem? Querida, a mulher não precisa ser escrava do homem, amém? Amém. A mulher não é escrava de nenhum homem. Mas um homem que ama ao Senhor acima de todas as coisas, é muito fácil se submeter a Ele, eu quero te dizer. Um homem que ama ao Senhor, um homem que está voltado para aquilo que o Senhor quer para a família dele, eu quero te dizer, há paz dentro do lar, há unidade dentro do lar. Porque Satanás tem tirado essa autoridade de dentro de casa, Satanás tem feito o homem, desculpa a palavra, ser frouxo. E você sabe que um homem de Deus, ele não é frouxo. Amém, amém. Um homem de Deus é forte, um homem de Deus é valente, um homem de Deus é ousado, um homem de Deus é aquele que conhece a verdade, um homem de Deus é aquele que nós estamos vendo, que ele é forte, que ele é corajoso. Aquele homem que estuda a palavra, aquele homem que lê a palavra, aquele homem que bate no peito e fala, deixa comigo que eu resolvo. Você sabe, queridos, já teve um casal, vou falar um casal, que saiu de perto da gente, porque o Alexandre falou para ele que ele precisava trabalhar. Pode fechar a boca, eu também fiquei de cara. Como assim eu preciso trabalhar, pastor? Você precisa cuidar da sua família, você precisa sustentar a sua família. Nossa, pastor, é muito duro. Você que é homem, você não é uma vergonha um homem dizer que o pastor é duro demais porque mandou ele trabalhar? Fala a verdade. Fala a verdade, pastor José Carlos. Seu João até riu. Imagina, seu João. O Alexandre olha para o senhor e fala assim, seu João, você precisa trabalhar, vai cuidar da sua família. Aí fala, meu Deus, que pastor ignorante. Me mandando trabalhar. E entenda, isso tem tudo a ver com o espiritual. Trabalhar é natural. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente entende que é espiritual. Amém. Amém. Ou seja, estamos falando sobre a falta de unidade. Satanás tem trazido a falta de unidade dentro de casa. E quando ele traz a falta de unidade dentro de casa, essa falta de unidade ela é mostrada na igreja. E quando uma igreja não é unida, quando uma igreja não fala a mesma língua, quando a igreja não está unida no mesmo propósito, eu quero te dizer, ela perde a influência lá fora, ela perde a influência no púlpito. Aí o pastor só sobe para ficar pagando sapo para você. Querida, a gente não está aqui para pagar sapo para ninguém, não. A gente está aqui para ensinar a palavra. Quantas vezes nós fomos livres porque nós estávamos sentados aí ouvindo a palavra. É ou não é verdade? Amém. Aleluia. Sabe, a gente vê o culto de quinta-feira é um culto mais vazio, mas eu quero te dizer, ele é um culto tão gostoso de ouvir a palavra, um culto de ensino. Um culto tão forte, um caldo grosso, digamos assim, da palavra. Que nos sustenta.
Sabe, quando a gente precisa de quando a gente o nosso corpo está gripado, por exemplo, e a gente precisa de uma comida forte, eu quero te dizer, muitas vezes essa comida forte está sendo servida aqui e você não vem se alimentar. Fica doente, por quê? Porque não escuta a palavra. Aleluia. Outro tópico. Frieza espiritual. E aí eu te digo, esse tópico da frieza espiritual, ele se junta na falta de unidade. Porque a frieza espiritual, abra a sua Bíblia aí em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, no versículo 4. Olha só, terceiro tópico. Primeiro tópico, ignorância. Fala comigo, as armas de Satanás. Ignorância, falta de unidade e frieza espiritual. As armas de Deus, fala comigo, as armas de Deus. Conhecimento da verdade, unidade e ousadia. Aqui você abriu a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 4. O 3 fala assim: pois embora vivendo como seres humanos, ou seja, nós estamos aqui nesse momento, essa é a nossa casa, o nosso corpo. Pois embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo o padrão do mundo. Pois as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são humanas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. E destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Aí o 6 ele fala: estaremos prontos para punir toda desobediência quando alcançares plena obediência. É interessante quando a gente entende que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, as armas da nossa luta, as armas do nosso dia a dia, elas não são carnais. Eu estou falando aqui sobre ferramentas, falei sobre ferramentas de oração. Não existe, querido, uma ferramenta física de oração. Mas as nossas armas, elas são poderosas em Deus. E quais são as nossas armas poderosas em Deus? Fala comigo, permanecer na palavra. Conhecer a verdade. Orar. Ter fervor no espírito e não apatia. Está comigo? Você consegue entender isso sobre frieza? Entenda. Nós viemos para a igreja, nós estamos na igreja, nós aprendemos, nós lemos livros, nós lemos a nossa Bíblia, mas você sabe que se você fizer tudo isso e não colocar em prática, é como a Bíblia diz, você vai ser só como um sino que toca. Blim, blim, blim. Eu morava perto da Assembleia de Deus, lá de Itaguatinga, ali em frente ao cemitério, sabe? Como é o nome daquela assembleia lá? Ministério... que é a Assembleia do Relógio que chama, né? Eu morava perto dessa igreja. Eu era criança, eu não era crente. Mas de hora em hora, a gente ouvia o sino daquela igreja. Eu não lembro exatamente se 1 hora era 1, 2 horas era 2, eu não lembro. Eu só lembro que tocava. Eu nem morava tão perto daquela igreja. Mas eu ouvi aquele sino, ou seja, aquele sino me remetia a alguma coisa. Mas entenda, eu não era crente, eu não sabia exatamente o que aquilo significava. Então, para mim, era só um sino que ressoava. Eu não estava naquele momento da minha vida olhando aquilo e falando assim, é só um sino da igreja, é um sino que toca. Era só um barulho. Sabe o que eu quero te dizer? Quantas vezes na sua vida foi só barulho?
Em Deus, entenda, a sua vida não pode ser só barulho. A sua vida precisa ser meditação da palavra, oração, confissão certa, leitura, paciência, prática da fé, relacionamento com o Espírito Santo. E aí você não vai ser só barulho. Eu só estou falando do sino da igreja, amém? Aquela igreja é uma bênção. Inclusive, a minha vizinha que orava por mim é dessa igreja até hoje. Eita glória, é isso mesmo. E há um tempo eu estive em um culto, eu ministrei em um culto em que ela estava lá e eu honrei a vida dela por orar pela minha vida, pela minha família. E assim, sabe, olha só, quando ela orava por mim, eu criança, olha onde eu estou hoje. Né? Até me emocionei agora, lembrando disso. Por quê? Você precisa ter um fervor. Porque a arma de Satanás é uma frieza. E se a arma de Satanás é frieza, a arma de Deus é fervor no Espírito. Quando a gente lê Efésios, quando a gente lê 2 Coríntios, 1 Coríntios, o que vem falando? Para a gente ter fervor. Para a gente não se embriagar com vinho, mas para a gente se encher do Espírito. Por que nós vamos nos encher do Espírito? Porque quando nós abrirmos a nossa boca, vai sair o que está dentro de nós. Aleluia. Como nós podemos andar o nosso dia a dia se a gente for nessa frieza? E quando a gente tem o fervor do Espírito, nós temos a confissão certa. Sabe, eu estava com uma pessoa esses dias, meu Deus, eu estava quase colocando a mão na boca dela e falar, querida, para de falar, desculpa a palavra, não é um palavrão, para de falar desgraça é fora da graça, amém? Pare de falar desgraça da sua vida. Eu isso, eu aquilo, ei, pelo amor de Deus, entenda. Faça a confissão certa. Você pode estar sofrendo, você pode estar doendo, você pode estar sofrendo coisas que você não queria, mas entenda, da sua boca tem que sair. Eu estou passando por isso. Isso não vai me parar, isso não vai me deter, porque o Senhor está comigo. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor me dá sabedoria, o Senhor me dá conhecimento, o Senhor me dá ousadia para eu falar a coisa certa. E você acha que quem está com frieza, quem olha e fala assim, as armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Ai, elas são poderosas em Deus. Ai, meu Deus, eu não consigo resolver. Ai, minha vida é isso, a minha vida... Querido, porque é poderosa em Deus, que funciona. Se a gente pensar em guerra, em algo natural, o que nós estamos? Vamos pensar de exército. O que o exército tem? Ele tem aquele tanque de guerra, ele tem armas, vários tipos de armas, ele tem treinamento para usar aquelas armas. Os soldados não são jogados de qualquer jeito naquele campo de batalha. Eles têm um treinamento. Eu quero te dizer, qual é o treinamento que você está fazendo? Qual é o treinamento que você está fazendo para usar as armas que você tem? Que as armas de Deus, elas são o conhecimento, elas são ousadias, elas são unidade. Aleluia. Amor, andar em amor é uma grande ferramenta na sua vida. Andar em amor é uma grande ferramenta na sua vida, você sabe? Porque a Bíblia diz para a gente amar o nosso inimigo e mais para orar por ele. E aí a gente fica com a boca calada. A gente fica sem ousadia. Sabe aquele homem que estava ali na beira naquele tanque? E os discípulos passaram e eles falaram assim. Aí ele falou, olha, todas as vezes, eu acho que é Lucas que tem essa passagem, todas as vezes que o tanque se mexe, que o milagre vai acontecer, vem alguém e pula na minha frente. Porque eu não tenho energia para chegar, para pular no tanque na hora que ele está mexendo.
E aí aqueles discípulos olham e falam assim: ei, eu não tenho nem prata, nem ouro. Ou seja, hoje o que nós podemos dizer: olha, hoje eu não tenho dinheiro nenhum. Eu não tenho nem como te comprar uma marmita de 20 reais para você comer. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, meu irmão. Saia da situação que você está. E é interessante porque quando eles falam, levanta e anda, a Bíblia diz, eles pularam e correram muito mais. É muito mais. Pular é muito mais do que levantar. Correr é muito mais do que andar. Eu quero te dizer essa noite, eu estou dizendo para você, meu irmão, levanta e anda da sua apatia espiritual. É tempo de se mover em Deus, é tempo de estarmos mais fortes, mais firmes, mais ousados no Senhor. Para quê? Para transformarmos o lugar que nós estamos. Satanás vem com a arma dele: sejam ignorantes, sejam ignorantes. Sabe, ignorância. A ignorância vai te colocar em lugares que você não quer estar. A ignorância vai fazer com que você escolha errado. A ignorância vai fazer com que você esteja em ambientes que não é para você estar. A ignorância vai fazer com que a sua identidade seja deturpada. Mas o conhecimento de Deus vai te colocar em um lugar de ousadia. Um lugar onde você não vai ser apático espiritualmente. Onde você vai ser fervoroso. Onde você vai ser feroz. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago 1. Estou começando a terminar. Eita. Tiago 1, no versículo 2. Aí, olha só. Tiago 1, a partir do 2, fala assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Olha só, olha o que a palavra está nos dizendo. Olha o que Tiago, pastor Tiago, está dizendo. Ei, alegrem-se no Senhor. Nós estamos orando por coisas. Quem aqui está orando por coisas? Quem aqui está orando por coisas sendo transformadas dentro da sua casa? Quem aqui está orando por pessoas? Quem aqui está orando por respostas do Senhor? Quem aqui está orando por saúde? Quem aqui está orando por restauração de relacionamento? Quem aqui está orando por restauração de relacionamento entre mãe e filho? Quem está orando aqui, querida? Eu quero te dizer, a Bíblia vem dizendo: ei, meus irmãos, se você está orando por isso, considere motivo de alegria o fato de você estar passando por isso. Por quê? Porque enquanto você passa por isso, sabendo que a prova da vossa fé vai produzir o quê? Perseverança. Perseverança. Lembra que nós lemos João 8:31? Se permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Tende por muita alegria. Não é passar assim, como é que é aquela música? Estou passando pela prova. A música. Estou passando pela prova e dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Por que você vai passar pela prova dando glória a Deus? Não, aqui veio na minha mente é aquela: tropeça aqui, ou cai acolá. Não é isso, não é sobre isso. A vida cristã não é sobre tropeçar aqui e cair acolá. A vida cristã é passar pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Porque quando a gente passa, aí o 4, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que vocês sejais aperfeiçoados e completos, sem lhes faltar coisa alguma. Aleluia, querido. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua provação vai produzir perseverança e você vai ser encontrado perfeito e íntegro no Senhor. Agora me diz, quem está numa frieza espiritual, o que é uma frieza espiritual? Eu não vou para a igreja hoje. Não sei se você conhece alguém assim. Não vou para a igreja hoje. Aí chega no outro domingo, não vou também. Quando vem no outro domingo, não vou também. Quando é no outro domingo, não vou também. Quando vê, saiu da igreja, não lembra nem qual foi a última vez que veio para a igreja.
Entenda, eu não estou dando indireta para ninguém, mas quando a gente entende que a gente precisa ouvir a palavra e ouvir a palavra, que como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir e ouvir. Esse segundo ouvir significa considerar. Como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e considerar o que é dito. E aí, quando eu escuto, quando eu considero o que eu ouvi, a palavra. Então vamos lá, quando eu escuto a palavra, quando eu considero a palavra que eu ouvi a palavra, eu considerei a palavra. Aí eu posso chegar lá em 2 Coríntios 4:13, que é o nosso versículo. Eu criei, então eu criei. Por que eu criei? Porque eu ouvi e considerei. Se eu ouvi, eu considerei, eu criei. E porque eu criei, o que eu fiz? Eu falei. Porque as armas de Satanás, ela vem com ignorância, falta de unidade e frieza. E Deus vem e fala assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ó, como é bom você passar por provações com alegria. Para quê? Para produzir perseverança, para ouvir a palavra, para considerar o que é dito, para você falar. Para você crer, para você falar. E aí quando nós cremos, nós falamos. Porque a palavra diz, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. E aí quando a gente pega o nós falamos, o que isso significa? Unidade. Porque se nós falamos o que nós falamos, a mesma coisa. Porque eu não posso crer para uma coisa e você para outra. Porque por mais que haja discussões entre nós, nós precisamos, como nós vimos lá em 1 Coríntios, chegar em um ponto comum. Amém. E qual é o ponto comum? Fala comigo. A palavra. Por quê? Porque Jesus nasceu de mulher, morreu no madeiro e ressuscitou. Para quê? Para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Como a gente pode ver lá em João 4, quando Jesus fala, ei, olha só, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Essas são outras armas de Satanás. Satanás vem para matar a sua vida, para matar a sua influência, para matar os seus sonhos, vem para roubar aquilo que você tem, vem para roubar a sua paz, vem para roubar aquele momento que você tem com a sua família, e ele vem para te destruir como filho de Deus. Mas Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida, para que vocês não sejam roubados, para que vocês não sejam destruídos. Eu vim para que vocês tenham vida. E que tipo de vida ele fala? Vida em abundância. Você está vendo como a Bíblia ela está toda conectada? Toda conectada. Quantos versículos eu falei aqui, sem falar necessariamente onde eles estão, mas nós entendemos pela palavra que é verdade. Não na ignorância, mas no conhecimento. Sabe, existem pessoas que falam assim, olha, você só vai ser abençoado, querido, se você pedir para o seu pastor, só se o seu pastor Alexandre orar por você. Você já imaginou a gente falando isso aqui na igreja Verbo da Vida? Olha, você só vai ser abençoado se o pastor Joselito orar por você. Eu quero te falar, se um dia você ouvir isso dentro de qualquer igreja, saia dessa igreja. Porque quem te abençoa não é o pastor, quem te abençoa é o próprio Deus. Agora o que está acontecendo? Pessoas estão presas naquela ignorância que eu só vou ser sarada se o pastor orar por mim. A minha casa só vai ser abençoada se o pastor for na minha casa. Só vai dar certo se o pastor orar por mim. Só vai dar certo se o pastor fizer isso. Ei, deixa eu te falar. Vai dar certo porque você é filho de Deus. Vai dar certo porque você é filho do Altíssimo. O pastor pode orar por você? Sim, claro e com certeza. Amém. Mas entenda, o povo está sendo preso. Como a palavra diz, o meu povo tem sido destruído. Por quê? Por falta de conhecimento.
E quando a gente pega esse versículo, já vou fechar com esse versículo. Eu ia ler outro versículo aqui. Pode ser que eu leia, pode ser que eu não leia. Deixa eu ver ele aqui rapidinho. Está aqui. O povo está perecendo por falta de conhecimento. O que é a falta de conhecimento, querido? A falta de conhecimento, a gente pode colocar que é a ignorância, que é a falta de unidade e que é a frieza espiritual. Esses 3 tópicos que nós abordamos hoje, entenda, essas não são as únicas armas de Satanás, mas são armas que Satanás tem usado poderosamente contra o povo de Deus. Mas eu quero te dizer, como diz lá em Daniel, um povo que conhece o seu Deus se torna forte. E faz o quê? E faz proezas. Um povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Um povo que conhece o seu Deus se torna forte e conhece a verdade. Um povo que conhece o seu Deus se torna forte e sai da frieza espiritual. Um povo que conhece o seu Deus se torna forte, anda em unidade. Aleluia. Que momento de sermos assistidos pelo Senhor é quando a gente escuta a palavra e considera aquilo que nós ouvimos. Deixa eu te falar, essas armas, elas não são vendidas. Você precisa de algo. Você precisa entender que a sua parte é importante. E qual é a sua parte em tudo isso? Fazer aquilo que precisa ser feito. Você precisa ter força de vontade para fazer. Nossa, eu estou tão sem força de vontade. Eu quero te dizer, convide um irmão para orar com você e fale isso para ele. Olha só, eu estou precisando de ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos reunidos na terça-feira à tarde, estamos reunidos na terça-feira à noite, estamos reunidos na quinta-feira à noite, estamos reunidos no domingo à noite. Só esses horários que vocês podem ter acesso ao seu irmão. Não, querido, por exemplo, nós temos um grupo de WhatsApp, você pode chamar alguém para conversar. Você não está sozinho. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: você não está sozinho. Conte comigo. Conte comigo, querido. Você não está sozinha. Conte comigo. Vocês não estão sozinhos, queridos. Esse é outro engano de Satanás, achar que ninguém vai entender o que nós estamos passando. Deixa eu te falar, existem pessoas do seu lado que estão prontas para te ajudar. Sabe, outra coisa que nós precisamos entender quando nós olhamos para a palavra. Quando nós olhamos para a palavra, é que nós entendemos que o amor de Deus, que excede todo entendimento, tem guardado o nosso coração. E o que é o amor de Deus que excede todo entendimento? É quando a gente entende quem Deus é e quem nós somos. Pessoal do louvor pode subir. Sabe o que significa saber quem você é? Saber que você em Deus, você é uma nova criatura. Você é filho de Deus. Sabe, pastor José Carlos ministrou quinta-feira tão maravilhosamente. Foi uma palavra tão concisa, uma palavra tão forte. Foi, digamos assim, um caldo grosso. Que ele falou sobre a realidade da nova criação. Meu Deus, foi muito bom, muito bom. E sabe, eu quero saber aqui, todos vocês já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Existe alguém aqui que quer fazer essa confissão publicamente? Porque a palavra nos diz, lá em Romanos, crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Sabe, não é simplesmente eu creio e pronto e acabou. Mas quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que Ele vai confessar você diante de Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Você pode ficar em pé, querido? Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui essa noite? Amém? Todos filhos, todos crentes. Todos sabendo o poder de Deus sobre a sua vida. Todos sabendo que as armas de Satanás, elas são fracas diante de quem nós somos em Deus. Ah, Satanás está vindo com força sobre a minha vida. Querido, ele sempre vai vir com força sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer, maior é o que